Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente se apresenta junto de todos vocês nesta semana de estudo da obra de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas. Primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Ricardo Gruppioni. Eu sou médico, trabalho na rede do SUS através da prefeitura, aonde a gente atua na especialidade no campo das práticas complementares, no caso meu, a homeopatia. E a gente vem trazer aqui, né, uma visão do estresse em relação às doenças, né, como agente que contribui, que determina, que ajuda no desenvolvimento de muitas doenças. Não somente doenças no âmbito emocional, mas sim doenças no âmbito físico também. Antes de começarmos, gostaria de buscar inspiração, pedir ao Pai que nos assista, nos fortaleça, nos inspire e aumente a nossa conexão com os nossos guias espirituais, para que possamos estar em sintonia o máximo possível com o planejado para o dia de hoje e com aquilo que deve ser trazido para o engrandecimento, o crescimento de todos nós. Porque, como expositor, eu acredito que quem mais aprende é quem está nesta posição, não quem ouve, não é? Porque a gente tem que acessar a nossa bagagem, acessar a nossa experiência e procurar ser o mais sincero, transparente e alinhado com os conhecimentos que a gente tem e com o amor que nos traz até aqui. Pois muito bem. Então, nós estamos vivendo numa época, não é, de muitas dificuldades em todos os âmbitos sociais, políticos, econômicos, existenciais. Acredito que cada um de nós esteja vivendo no seu limite, não é? No limite das suas forças, que se julga no limite das suas provações e dos seus recursos, não é? Tanto pessoais, materiais, quanto recursos íntimos. Todos nós, de uma certa forma, nas últimas décadas, estamos sendo colocados à prova para dar testemunho da nossa fé, da nossa força e da nossa crença, não é? Da nossa vinculação, da nossa filiação ao Evangelho do Cristo. Porque ele, que foi o maior médico que existiu em todo o tempo, né, em todos os tempos, ele nos trouxe um roteiro, que eu acredito que seja o melhor roteiro de tratado de medicina, não somente da alma, mas para o corpo físico também. Porque sabemos, não é, que o nosso corpo físico ele não é independente da nossa mente, da, da nossa espiritualidade, da nossa história espiritual. A doutrina nos revelou muito isso e nos trouxe esta verdade. E, e ele nos coloca, né, se a gente pode resumir todo o evangelho dele, na posição seguinte: faça o seu melhor. Faça o melhor que puder a cada dia, nem que seja um pequeno grão de areia a cada dia. Procure sempre ser bom, fazer o melhor para si mesmo e para o outro. Posto isso, vamos refletir aqui. As nossas células do nosso corpo, elas ouvem o que nós pensamos, o que nós sentimos e a forma como reagimos ao que o mundo, ao que o universo nos traz, não é? E todas as circunstâncias, todos os imprevistos, todas as lutas, todas as doenças, tudo aquilo que vem, talvez assim a gente possa dizer, que esteja na contramão
ou que esteja contra tudo aquilo que a gente acredita que seja o melhor para nós mesmos, é o destino nos colocando à prova de alguma forma, nos trazendo alguma situação que a gente deva enfrentar. E a vida nos pede isso: serenidade, discernimento para o bom enfrentamento de todas as lutas, sejam elas quais forem, em que aspectos que sejam, nas vidas pessoais de cada um, na vida pessoal de cada um, na vida amorosa, no trabalho, não é? E na própria saúde, na sua relação na relação de cada um de nós com o nosso corpo físico. Existem muitas situações aí fora que nos causam estresse. Nós temos o péssimo hábito de colocar a responsabilidade lá fora, não é? Sendo que tudo que a gente precisa, todo recurso que a gente necessita, está dentro da nossa alma, está dentro do nosso ser, porque todos nós somos divinos em essência. Nós temos que não apenas ter esta informação, não é, que a doutrina nos traz e muitas outras religiões espiritualistas, não é, nos trazem. Nós temos que colocar isso em prática, tomar posse desta informação e vivê-la a cada dia, a cada amanhecer de um novo sol, que ele brilha após uma noite escura. Tudo na nossa vida passa, não é? A nossa existência é infinita, nós somos seres eternos. E por maior que seja o sofrimento que a gente esteja passando nessa vida, por uma agressão externa, né, uma situação que nos colocou no limite, não é vamos dizer entre aspas, uma maldade a qual nós sofremos, não é? Tudo isso tem um tempo de duração. E muitas vezes a gente desiste às portas da libertação. Por isso Jesus sempre falava: perseverai, não é? Aquele que perseverar será salvo. Então, voltando ao assunto, nós temos o péssimo hábito de colocar a culpa dos nossos estresses, das nossas depressões, da nossa ansiedade no mundo lá fora, sendo que a gente tem que dar conta do que acontece aqui, dentro da gente. Muitas vezes nós, como os pais, compromissados, responsáveis, amorosos, queremos privar os nossos filhos de muitas dores, de muitas lutas, não é verdade? Então a gente traz para nós um sofrimento que não é nosso. Nós já temos as nossas lutas, nós já temos as nossas dificuldades, nós já temos o peso sobre os nossos ombros. E quando a gente se ocupa demais daquilo que não nos pertence, mesmo que seja uma pessoa muito amada nossa, um companheiro, não é? Nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, a gente tem um limite de ação, não é? O amor só cura aquele que deseja ser curado. Isso é uma verdade, né? Por mais que a gente ame alguém. Então, muitas vezes, a gente se ocupa de um estresse que pertence ao outro, sendo que Jesus apenas nos pede para que sejamos luz, não é? A luz de Jesus é um sol, alcança os confins do nosso sistema solar. Nós estamos caminhando nesse processo de autoiluminação para acender a nossa luz interior através da vivência do Evangelho que ele nos trouxe. Não é verdade? Então, hoje, nós podemos ser luz, mas a nossa luz ainda tem alcance muito curto, não é? Em relação a Jesus, a gente pode dizer que somos um palitinho de fósforo, não é? Que somos uma vela. E tanto a vela quanto o palitinho de fósforo bruxuleiam, né? Sob a ação do vento, das intempéries, da situação ambiental. E elas têm alcance, não é? O pauzinho de fósforo ilumina um determinado círculo ao redor de si. E a partir daquele ponto é penumbra. No outro, um passo mais adiante, já é escuridão de novo. Então, em relação às pessoas que nós amamos, nós podemos simplesmente iluminar o caminho, não é? A partir de um determinado ponto, seja nosso filho, por exemplo, a gente tem que ter consciência que demos o melhor que pudermos ter dado a ele até o momento em que ele assumiu a sua própria vida. Ele tem que assumir a própria vida. Se a gente ocupa demais das questões financeiras, emocionais, né, das separações dos nossos filhos e traz isso para dentro de si como dor nossa, nós estamos trazendo um entulho que não nos pertence. A palavra é essa, é entulho, porque
a nossa capacidade de agir, de amar, tem um alcance, a nossa luz tem um alcance. Então a gente tem que dar o exemplo, a formação. A partir do momento que eu começo a me ocupar com a dor do outro, né, se eu evito que o outro tropece, caia e se machuque, eu estou evitando que ele cresça. É um estresse que eu tomo para mim que vai adoecer o meu corpo, vai acelerar as batidas do meu coração, vai me fazer suar frio como que o sangue foge das extremidades das minhas mãos. Vai fazer com que meu estômago despeje uma quantidade de ácido que vai corroer a mucosa interna do meu tubo digestivo e vai propiciar o aparecimento de gastrites e úlceras, não é? E assim como vários outros sentimentos podem adoecer, que eu vou dar um toque mais para frente, não é? Nós estamos trazendo para nós um adoecimento ao qual não é necessidade nossa passar por isso. Porque existem aquelas doenças que são consequências das nossas escolhas passadas e também das nossas aflições atuais, que a gente não elabora dentro do nível da aceitação e do bom enfrentamento, né, do bom combate. E existem aquelas doenças que a gente atrai por escolha, péssimos hábitos que a gente vai cultivando em nossa vida, não é? Um regime de vida não saudável, não apenas na questão dos hábitos relativos ao corpo físico, mas também relativo às emoções tóxicas que a gente alimenta e que fazem adoecer a nossa alma. Então, a gente tem que ter essa consciência, esse limite, de onde está o alcance das nossas mãos. Um exemplo simples. Nosso filho, não é? Está correndo, está aprendendo a andar, não é? Cai, se machuca, rala o joelho, chora. O que a gente faz? Sopra, passa um curativo, acalma no colo, não é? Mas ele vai sentir a dor do ralado. A dor do ralado não vai ser minha. Eu vou sentir, mas eu não posso guardar para mim a dor desse sentir, porque a dor desse sentir a ele pertence. Assim também é a dor do outro, não é a dor emocional na vida de todos aqueles que amamos. A eles pertence. Eu posso ter estado ali, dado um bom conselho, e mesmo assim a pessoa escolheu o caminho da penumbra ou da escuridão. Eu simplesmente ponho a mão no coração, abençoo, observo, e na hora que ele tropeçar, eu estarei lá ao lado para estender a mão, para ajudá-lo a levantar. Não vou mostrar que errou, porque se eu acentuo, não é, a dor daquele momento, não é, eu alimento o sofrimento e a revolta dele. Então eu simplesmente vou estender a mão, né, vou ajudar a ele a se recompor. Isso é importante a gente falar isso porque a gente tem que equilibrar, né, razão e emoção. Nós somos anjos e todos os anjos têm duas asas: a asa da razão, né, e da emoção, o coração e o cérebro, o sentimento e a razão. E a gente só caminha junto, equilibrando. A gente só consegue alçar voo se as duas asas estão bem equilibradas. Por isso, tem determinadas situações da nossa vida, né, em que a gente tem que analisar por que eu estou reagindo dessa forma em relação a uma pessoa, né? Por que eu tenho raiva dessa pessoa, né? Porque essa emoção, né, a raiva, se ela não for elaborada naquele momento, se ela não for compreendida, ela vai adoecer, ela vai virar uma mágoa em nosso coração. Assim é como a gente erra, né, quando a gente faz mal ao outro ou quando a gente faz alguma coisa que nos traz alguma consequência penosa. Se a gente alimenta essa culpa, né, se a gente não vai para frente, ela vira remorso. E o remorso começa a remoer, né, as nossas estruturas psíquicas e as nossas estruturas internas orgânicas também. Porque tudo começa na mente e é um descenso para o corpo físico. Não é? As nossas células, elas ouvem o que o nosso corpo, a nossa mente pensa e o que o nosso coração sente. E a maneira como a gente reage a essas emoções, que emoção é o nosso ser em movimento, nos querendo dizer alguma coisa em relação a uma pessoa, uma situação, não é? Que a gente precisa compreender dentro de nós, elaborar dentro de nós, por que aquela pessoa me fez raiva, não é? Por que ela me causou esse estresse, esse estado nervoso todo? Alguma coisa na minha alma não está bem, que eu preciso estar elaborando dentro de mim. Porque quando eu estou bem, não é?
quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha alma, quando eu me amo, me aceito, me respeito, me compreendo, eu sou capaz de compreender e entender o outro. E o amor é assim. O amor, ele sabe compreender o momento de cada um. Não quer conduzir, né, a pessoa, quer ajudar a pessoa a caminhar. Não quer ser os próprios pés dela. Isso tudo é bom a gente estar falando e reforçando, porque são situações que a gente vai guardando dentro da gente e vão alimentando o nosso monturo em cima do nosso ombro, né? A nossa carga de dor e de sofrimento e de estresse, sendo que é a maneira como a gente reage ao mundo que vai determinar situações de estresse que vão fazer com que o nosso corpo adoeça ou não. Uma coisa muito básica para a gente compreender o mecanismo disso que a gente está falando. O nosso cérebro, ele é uma máquina, né? É uma máquina biológica. Se eu vivo agora uma situação que me agride, um trauma físico, um acidente, né? Ou uma agressão, uma violência, um roubo, né? Ou uma doença, né? O meu cérebro, nesse instante, ele descarrega no organismo, através das vias neurohormonais, uma série de substâncias químicas que vão estressar o nosso corpo e nos preparar para aquele enfrentamento, aquela reação de enfrentamento, de fuga, não é? Ou vamos dizer assim, de sustento para enfrentar aquela situação adversa, que muitas vezes também pode ser uma doença física de gravidade, ou, né, uma, uma, uma ofensa, né? Então, essas substâncias todas, elas vão estressar o nosso organismo de variadas formas. O nosso coração acelera, como eu disse no início, não é? O sangue foge, né, da periferia, da pele, do rosto, das mãos, a gente sua frio, a gente fica pálido, a quantidade de sangue que passa pelos rins diminui, há uma diminuição na filtração glomerular, então diminui a filtragem renal. Há uma descarga colérica também de bilis. Muitas vezes a gente experimenta isso tudo, não é? E o nosso estômago também sofre, porque o nosso estômago, em situações de estresse, ele dispara uma descarga de ácido, de suco digestivo, que nos dá uma dor de estômago, uma azia, um mal-estar, náuseas, vômitos às vezes, não é? Gente, isso é a minha cachorrinha que está aqui querendo participar, né? Então, até o nosso coração também, ele aumenta a frequência cardíaca, como eu disse, e a pressão sobe, não é? Existem pessoas que têm reações alérgicas, reações emocionais, reações alérgicas graves a situações emocionais. Então, é patente como que o nosso cérebro, o nosso organismo, reage neurológica e quimicamente às situações que nos estressam, não é? Então, quando isso passa, a questão neuroquímica volta ao normal. E quando a gente revive mentalmente todas essas situações que nos estressaram, alimentando mágoas, alimentando culpas, né, remorsos, emoções tóxicas, a gente pode chamar de emoções tóxicas, que a gente não resolve, o nosso cérebro ele não consegue diferenciar que a gente está vivendo isso na realidade ou que a gente está vivendo isso virtualmente, no nosso mundo afetivo interno. E ele dispara as mesmas descargas neuroquímicas que vão estressar o nosso corpo ao longo do tempo e que vão determinar uma série de doenças, não apenas emocionais, depressão, histerias, né, ansiedades, mas uma série de doenças do corpo físico, até o câncer, né? Diminui a nossa imunidade, favorece o desenvolvimento de infecções e muitos cânceres podem surgir, não é, desse estado de tristeza crônica, de alienação conosco mesmos, não é? Com a gente mesmo. Porque nessa vida a gente tem que cuidar do nosso reino de Deus, né? O reino de Deus lá fora é consequência do que a gente cuida aqui dentro. Então nós temos que olhar para a doutrina, né, para a nossa amada doutrina, né, e todas as obras que vieram na sequência, trazidas por Emmanuel, André Luiz, a Joana de Ângeles, né, que estamos na semana do estudo dela, e tantos outros, como a irmã Cidifô também,
não é? Nos trazem essa postura da doutrina com positividade, com positivismo. A gente não deve alimentar aquela culpa, eu fiz isso em vida passada, eu fiz mal para fulano e para cicrano, então eu estou vivendo isso porque eu tenho que viver. Não, a gente tem que aceitar simplesmente, muitas vezes a gente tem que caminhar com isso, né? Com essa situação no coração, mas a gente tem que levantar a cabeça, olhar para frente, né? A gente tem que caminhar olhando adiante, porque olhando para frente a gente não tropeça, a gente vê tudo ao redor e não bate a cabeça. A gente não tem que ficar preso no passado, alimentando, né, perdas e lutos de situações vividas que não voltam mais. A gente tem que viver o luto, viver a dor, mas viver a cada dia, com fé, com esperança, com confiança de que aquela dor vai passar com o tempo. A partir do momento que a gente trabalha e persevera, porque trabalho é luz em nossas vidas, não é? Trabalho principalmente por si. O trabalho pelo outro, a caridade, a benevolência, né, o perdão das ofensas, decorre desse autoacolhimento, desse autoamor, desse autoperdão, né, dessa autoaceitação. Porque a gente só é forte quando a gente é autêntico, né? Quando a gente aceita aquilo que te faz diferente do outro, não é? Quando a gente se aceita, a gente se fortalece, porque a gente encontra força e resiliência para caminhar na vida, olhando sempre adiante. E quando Cristo estendeu a mão a Pedro para que ele caminhasse sobre as águas turbulentas, Pedro ele desviou o olhar, ele teve medo, não é? Ele olhou para baixo, enfraqueceu, né? E mergulhou. Aí Jesus estendeu a mão. Qual é a lição maior disso? Mantenha os olhos para frente, olhando para o Cristo que está diante de nós, de mãos estendidas, braços abertos, nos convidando a viver o mundo, a dar o melhor que nós temos dentro de cada um de nós, para seguir adiante. Não ficar preso no passado, nas perdas, naquilo que passou, porque passado tem que ser apenas experiência e ganho, né? Nem ficar com a mente desconectada, sempre pensando no dia de amanhã, que não vai dar certo, que eu sou um fracassado, que eu não aguento, que eu não dou conta. Isso tudo vai estressando, vai sendo causa de estresse para o nosso ser e a gente não vai dar conta. A gente vai viver desconectado, cabeça aqui no presente, não é? Atividades do dia a dia, mente no dia de amanhã, preocupado com a consulta de amanhã, com a conta para pagar, com a viagem para fazer, sendo que tudo na vida, gente, que vem, só é bom quando vem de surpresa, não é? Porque quando a gente está leve, quando a gente está desarmado, a gente é capaz de superar todos os desafios, a gente vê bondade, vê alegria, vê presente, não é? Em todas as situações, e a gente compreende que tudo que vem na vida é para o nosso crescimento. Então a gente tem que estender a mão para o outro, depois de ter estendido a mão para si mesmo, te acolhendo com muito amor, com muita ternura e com muita compaixão, porque todos nós estamos aprendendo, não é? Nós estamos aprendendo a acender a nossa luz, para que sejamos cada um uma luz do mundo. E quando isso acontecer, olha que maravilha que vai ser esse mundo de regeneração, não é, gente? Cada um com uma luz acesa, mostrando, né, a sua essência divina se revelando um para o outro, de olhos bem abertos, sorriso estampado no rosto, não é? Então, é muito importante, é fundamental, melhor dizendo, que a gente, né, observe, passe a observar como nós estamos reagindo ao mundo, né? Porque estresse é isso, a maneira como a gente reage ao mundo, reage ao outro. Isso vai alimentar o nosso estresse, porque nós vivemos no mundo ainda, estamos, como eu disse, né, no momento crítico de evolução de toda a humanidade, de cada um de nós. É o tempo da transição. Então, muita coisa está acontecendo. A verdade está se revelando. Nós estamos sendo colocados à prova. Todos nós estamos sendo convidados a sermos quem somos em essência, porque é essa realidade que nos transforma, nos liberta e nos levará adiante. E disse o Cristo, não é? Tua fé te curou. Vá e não peques mais. Não é? Que esta seja a palavra final e a memória para ficar desse momento nosso aqui sobre estresse e doenças. Cada um é o agente da sua própria cura.
Nós precisamos um do outro. Estender a mão, dar o melhor que a gente tem, não é? Compartilhar o que a gente tem, de recursos, sejam eles materiais, né? Sejam eles espirituais, morais, o conhecimento que a gente tem o dever de compartilhar para o bem do outro e o bem da nossa fraternidade humana neste planeta Terra, que faz parte da fraternidade universal. Mas a gente tem que ter essa consciência, que primeiro a gente tem que se acolher, se amar, se respeitar, para que possamos dar o melhor para nós mesmos. Assim a gente é capaz de dar ao mundo o que a gente tem, não é? Por isso dizia Jesus, tua fé te curou. A gente tem que crer, acreditar de que somos seres possíveis, de que somos seres de luz, de que somos seres espirituais vestindo uma veste carnal e que a maneira como a gente reage ao mundo é que vai nos trazer paz e saúde, não é? E aí dizia Jesus, vá e não peques mais. A gente pode atualizar esta palavra para vá e não erres mais, não é? Porque a gente associa a questão do pecado, parece que fica muito pesado. Então, sigamos adiante e procuremos errar cada vez menos ao amanhecer de um novo dia. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Lógico que a gente tem muito mais coisa para dizer, mas o tempo que me foi colocado é em torno de 20 a 30 minutos. Então a gente vai encerrando aqui o nosso tema de hoje. Eu estou à disposição de vocês. Eu também sou palestrante, articulista espírita, escrevo no blog da editora Trifô. Compareçam lá.